Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E mais uma vez nos colocamos na presença de Deus para o escutar. E hoje Deus vai nos falar sobre vigilância. E como tem áreas em nossa vida que precisamos vigiar. Como precisamos vigiar aquilo que falamos, vigiar nossa língua. Nossa língua, como diz a palavra, que é tão pequena, mas que homem algum consegue dominar. No dia em que conseguimos frear a nossa língua, seremos perfeitos. Diz a palavra que é um mal irrequieto, cheio de veneno mortífero, porque com ela bendizemos a Deus nosso Pai, mas também com ela amaldiçoamos os homens feito à imagem e semelhança de Deus. Por isso que é tão importante que aprendamos a vigiar nossas palavras. Vigiar aquilo que falamos. E como somos precipitados em falar. Falamos demais, falamos pelos cotovelos, tem até um ditado. Falamos muitas vezes sem pensar. E quando falamos sem pensar, falamos muitas coisas que não deveríamos falar. Falamos aquilo que vem à nossa cabeça. Não passamos nossas palavras antes no crivo do amor e da misericórdia e da justiça. E a Bíblia diz que não devemos ser precipitados em falar. Porque as palavras que dizemos, elas são como flechas. Uma vez lançada, uma vez falada, não volta mais. Ela vai em direção a seu alvo. E palavras impensadas, ditas em momentos de raiva, de dor, no momento de sangue quente e de fortes emoções, pode ser causa de sofrimento e de grandes problemas para nós. Elas podem se tornar em laços que irá nos aprisionar. É por isso que a Bíblia vem nos dizer: guarda tua língua do mal e de toda palavra enganosa. É por isso que o salmista também pede a Deus: ponde, Senhor, um guarda em minha boca, uma sentinela à porta de meus lábios, para que eu não peque. Quantas brigas, quantas discussões, até mesmo morte em nosso meio, em nossa sociedade, nos governos, entre as religiões e até mesmo dentro da família. E quando vamos ver a causa, o motivo vemos que começou com palavras, pequenas palavras que o outro disse. É preciso saber a hora de falar e a hora de silenciar. O evangelista Marcos nos fala da cruel morte de João Batista. João Batista, como sabemos, foi decapitado. Teve sua cabeça cortada e servida em uma bandeja a uma jovem moça. Tudo isso por causa de palavras impensadas de um rei, do rei Herodes. Herodes, que tinha mandado prender João,
e colocá-lo acorrentado na prisão. E Herodes fez isso não porque queria, porque diz a Bíblia, diz o Evangelho, que Herodes gostava de ouvir João, ainda que ficasse um pouco confuso com suas palavras. João dizia a Herodes muitas coisas a respeito de Deus e a respeito de sua conduta. João dizia a Herodes que não te é permitido ficar com a mulher de seu irmão, com quem tinha se casado. Por isso, Herodíades, sua mulher, tinha um ódio profundo por João e queria de todo jeito matá-lo, mas não podia, até que chegou o dia oportuno. E o dia oportuno para ela foi o dia do aniversário de Herodes. Herodes fez um grande banquete e mandou chamar os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia para festejar com eles seu aniversário. E naquela festa, a filha de Herodíades entrou e dançou de um modo que o rei ficou fascinado. O rei e todos convidados. E o rei, já naquele auge da festa, com certeza eufórico, o rei chama aquela moça e diz a ela: pode me pedir o que quiser, que eu te darei. Ainda que seja a metade do meu reino, eu te darei. E surpresa, e sem saber o que pedir diante das palavras do rei, vai até sua mãe e a pergunta: o que eu irei pedir? E sua mãe, cheio de ódio no coração, disse à sua filha: pede a cabeça de João. E assim ela fez. Volta à presença do rei e faz seu pedido. Quero a cabeça de João Batista, disse ela ao rei. E a Bíblia nos diz que diante desse pedido, Herodes se entristece. Entristece por causa da promessa que tinha feito aquela jovem dançarina. E por causa dos convidados que ali estavam, não quis voltar atrás. Por isso se tornou refém de suas palavras ditas no momento de emoção, porque não vigiou suas palavras. Não sei você, meu querido irmão, minha querida irmã, como se sente quando diz algo que não era para ser dito, algo que não era para ter sido falado. Mas eu me sinto mal. E se eu e você não sentimos mal quando dizemos algo que ofende a Deus, que ofende as pessoas, não é um bom sinal. É sinal que o nosso coração já está endurecido. E com certeza a morte de João Batista marcou para sempre o coração do rei Herodes. Marcou por ter sido algo tão banal, porque de fato a única razão que obrigou Herodes a liquidar João foram suas palavras precipitadas, ditas no momento de exaltação e descontrole. Meu querido irmão, minha querida irmã, vigie suas palavras.
Não façamos laços para nós mesmos ficarmos aprisionados. E caso já tenha dito algo que não deveria, que desagradou o coração de Deus ou de alguém, se humilhe. Se humilhe e peça perdão. Não tenha vergonha nem medo de se humilhar como Herodes teve. E por ter vergonha e medo, teve que carregar aquela dor em seu coração, a dor da morte de João Batista. Seja livre, reconheça, bata no peito e diga: eu falei sim, mas falei porque estava com raiva. Eu falei porque falei sem pensar. Mas não era isso que eu queria dizer. Não deixe que a tristeza tome conta do seu coração, como tomou conta do rei Herodes. A palavra diz que é para a liberdade que Cristo nos libertou. E para finalizar, a palavra diz que Deus resiste aos soberbos, mas que dá a sua graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Grande no reino de Deus é quem se faz pequeno. Que sejamos pequenos diante de Deus e seremos grandes diante de nosso Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,